Parece-me que tudo o que a ciência examina nos mostra mais beleza e complexidade no universo em que vivemos. Quando você pensa sobre isso filosoficamente, essa complexidade incrível aponta para uma causa primeira inteligente. É assim com os humanos, sabe? Apenas mentes inteligentes criam coisas complexas. Não é uma má criação forçar seus filhos a aprenderem isso? Que as pessoas evoluíram dos ancestrais dos macacos, sem permitir que pensem logicamente e tirem suas próprias conclusões? Acho que não devemos forçar as crianças a nada. O ideal é explicar como o mundo funciona, apresentar evidências e pedir que tentem compreendê-lo por meio delas. Certo, agora, a questão é que as evidências nos mostram que não é uma questão de opinião. As evidências nos mostram que a evolução aconteceu. Certo, na verdade, é a base da biologia e do desenvolvimento moderno de medicamentos. Concordo com você que a ciência torna o mundo muito mais fascinante e interessante que o mito. Fico chateado quando dizem que ciência não é espiritual. Sinto deslumbramento espiritual ao ver cada imagem do telescópio espacial Hubble. E a ciência, na verdade, é um tipo melhor de espiritualidade porque é real. E eu acho que isso é o mais importante. Então você está absolutamente certo. Eu não acho que os pais devam forçar as crianças a fazerem nada. O que eles devem tentar fazer é incentivar as crianças a aprender e fornecer a elas a melhor base de conhecimento disponível. E é lamentável que algumas pessoas, por algum motivo, como parece ser o seu caso, temam a noção do fato da realidade de que os humanos, que todas as espécies descendem de um ancestral comum. É simplesmente inequívoco, é a teoria mais testada da ciência, e não é. Não acreditamos nisso por algum cumprimento secreto. Se estivesse errada, seria ótimo, porque a maneira de se tornar famoso na ciência é provar que seus colegas estão errados. Se não tivéssemos religião, como ficaríamos sem a Capela do King's College, a Capela Sistina, etc. Bem, você sabe, os artistas precisam ganhar a vida. E na época em que a Capela Sistina foi construída e seu teto foi pintado, você sabe quem tinha o dinheiro? Artistas como Michelangelo tinham que ir onde estava o patrocínio. Nunca saberemos o teto que Michelangelo poderia ter pintado se ele tivesse sido contratado para pintar o Museu de Ciência, por exemplo. Nunca saberemos como poderia ter soado o Oratório da Evolução de Haydn. Ou a Sinfonia Mesozoica de Beethoven. A ciência oferece mais que um método, ela também nos dá esperança para o futuro. Por si só, a ciência não possui limites éticos. Quais são os valores se Deus e a fé forem excluídos? Isso é o que realmente vai medir o impacto da ciência na vida humana. Bem, eu acho errado dizer que a ciência não tem limites éticos. A ciência se baseia em dizer a verdade, um limite ético fundamental. Acho que esse limite não é compartilhado pela religião. O ponto é que dizer a verdade e ter total transparência, além de duvidar de si mesmo, ser cético em relação a si, porque a pessoa mais fácil de enganar é você mesmo. Acredito que esses valores são exatamente os que precisamos para uma sociedade melhor. Se qualquer uma dessas coisas fosse verdade no meu país, Washington seria um lugar melhor. E por isso eu acho que a ciência pode oferecer um mundo melhor e, na verdade, um mundo mais ético. Ao falar de moralidade, você pode obter isso de livros escritos com base em camponeses da Idade do Ferro que nem sabiam que a Terra orbitava o Sol. Eu realmente acho que, na verdade, se você olhar para as democracias e a ciência não floresceu em países que não têm democracias. A democracia depende dos mesmos fundamentos da ciência. Um público informado, um legislador informado, basicamente, que baseia as políticas públicas em fatos empíricos em vez de ideologia. E isso é muito importante. Religião é verdadeira? E, em segundo lugar, ela é necessária para o bem-estar psicológico humano ou algo desse tipo? Se não for verdadeira, afirmar que os humanos precisam dela é perder tempo tentando se livrar dela. Que comentário paternalista e condescendente. Nós, intelectuais, sabemos que isso não é verdade.
Todas aquelas pessoas pobres por aí, elas precisam de religião. Quero dizer, que coisa condescendente de se dizer sobre todas essas pessoas. Ou é verdade ou não é. Tenho respeito pelas pessoas para dizer que, se não for verdade, elas vão aceitar e não sentirão necessidade disso. Agora, me fizeram uma pergunta específica. Está nos genes? Existe alguma razão darwiniana para a religiosidade? Talvez exista, mas isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de ser verdade ou não. Eu me importo se isso é verdade. Não gosto quando dizem, os humanos precisam disso. Está em nossos genes, a seleção natural colocou isso em nós. Isso, de certa forma, valida, mas na verdade não valida. Isso apenas diz que isso foi colocado em nós pela seleção natural, assim como várias outras coisas, provavelmente desagradáveis, também foram colocadas em nós. Isso não significa que não podemos tentar nos curar. Uma citação de Kurt Wise, que é um geólogo americano. Ele estudou geologia em Harvard, nada menos, sob a orientação de Stephen Jay Gould, nada menos. E ele estava preparado para uma boa carreira como geólogo acadêmico, algo que ele sempre quis desesperadamente durante toda a sua vida. O problema é que vinha de dentro. Era sua criação religiosa, seu escudo de fé. E ele não conseguia conciliar os dois, sua formação científica com sua religião. E ele literalmente pegou uma tesoura e passou pela Bíblia, cortando cada versículo. Isso teria que ir embora, se ele aceitasse sua formação científica. E no final, ele decidiu que não restava nada da sua Bíblia. Portanto, ele abandonou a ciência e disse que, a partir de então, com grande tristeza, jogou no fogo todos os seus sonhos e esperanças na ciência. Ele acrescenta, sou criacionista da Terra Jovem, porque é assim que entendo as Escrituras. Como disse aos meus professores na faculdade, se todas as evidências fossem contra o criacionismo, eu admitiria, mas continuaria sendo criacionista. Porque é isso que a palavra de Deus parece indicar. Aqui eu devo permanecer. Se a religião pode fazer isso com um geólogo de Harvard altamente educado, imagine o que pode fazer com uma criança comum da escola ou um estudante. Obrigado! Quando digo, como no subtítulo do meu livro, que acredito que a religião envenena tudo, não estou só agradando editores com um subtítulo provocativo. Quero dizer, ela nos infecta em nossa integridade mais básica. Ela diz que não podemos ser morais sem o grande irmão, sem uma permissão totalitária. Significa que não podemos ser bons uns com os outros. Significa que não podemos viver sem isso. Devemos ter medo. Também devemos ser forçados a amar alguém de quem temos medo. A essência do pseudomasoquismo, a essência da abjeção, a essência da relação mestre-escravo. E que sabe que a morte está chegando e mal pode esperar para trazê-la. Eu digo, isso é maldade. E embora algumas noites eu fique em casa, eu aproveito mais as noites em que saio para lutar contra essa maldade suprema e essa estupidez suprema. Obrigado! Meus filhos não deveriam aprender como é autocontrole. Responsabilidade, cuidado com os outros e assim por diante. Eu não acredito no resto. Não acredito nos profetas. Não acredito no topo da montanha. Não acredito na revelação. Bem, nem deveria mesmo. Como você sugere que não podemos ensinar autocontrole e respeito aos nossos filhos pela regra de ouro? Como ousa?